Construir uma carreira sólida em tecnologia sendo mulher já é um grande desafio. É isso aí, Léo. E fazer isso em um setor mega tradicional é mais que superação. É inovação com visão de futuro. Confira aqui nesse episódio. Fala, galera. Bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Sou o Samir Caran, estou aqui com meu grande amigo Léo Barros. Fala! Hoje recebendo Cláudia Marquesani. Cláudia é CIO na Copa Energia, maior distribuidora de GLP da América Latina e tem uma longa trajetória aqui. A gente vai conhecê-la um pouco melhor. Deixar você se apresentar, Cláudia. Primeiramente, agradecer pela oportunidade da gente bater esse papo. Obrigado por estar aqui na mesa do PQP. Obrigada, adorei o nome. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. O nome já diz tudo, né? É um papo super tudo, informal. Então é aí. Performa que Pode. Antes que alguém que está assistindo pela primeira vez pense em alguma coisa, falei, tá ali embaixo a explicação. Lá tá? em Minas, PQP é outra coisa. É outra coisa, né? Mas tá tranquilo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, sou Cláudia Marquesani, estou como CIO da Copa Energia. Eu gostei do longa trajetória. Não, né? não, nem tão longa assim, nem tão longa assim. É só a impressão, comecei cedo, né? Legal. E, enfim, sou de uma cidade pequena, mineira, vocês vão perceber que quanto mais eu falo, mais mineiro eu fico. Mais mineiro, começa a sair uns uais, assim, e tal. Que cidade Chama que é? Monte Santo de Minas. Nossa, essa eu não conhecia. É perto de Mococa, do Leite da Você deve ter ouvido falar, pertinho porque... de Mogi Guaçu, aqueles caminhos. Mogi Guaçu é metrópole daquele... Exato. Pra você ter uma ideia. E fiz colégio técnico, né? Na verdade, eu... de cidade muito pequena, eu tinha poucas opções ali, né? Ia ser babá o professor. E aí, daqui a pouco, eu conto um pouco mais da história, como é que eu fui pro mundo da tecnologia. É essa a pergunta que eu ia fazer. Então, porque, assim... Já começou no colégio. Eu fiz faculdade de tecnologia também, né? E falo que, assim, desde aquela época, que também não sou novinho, não, a proporção normalmente era 10%. Na minha sala tinha 90 alunos, 9 mulheres. Era exatamente 10%. Como é que era onde você estava no técnico também? Era mais ou menos isso? E por que, né, esse sonho? Era um sonho? Você caiu de paraquedas? Como é que foi essa escolha? Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a tecnologia, foi a tecnologia que me escolheu. Então, como eu falei para vocês, tinha poucas opções ali na minha cidade, né? Eu ia ser babá ou professora e virei os dois, tá, gente? Né? Virei babá dos meus filhos, hoje eu dou aula também. Boa. E gosto. Legal. Mas eu queria construir uma carreira e tal. E aí eu falei, poxa, o que eu posso fazer, né? Que me leva para uma cidade maior, que me dê um pouco de condições diferentes, né? Da que eu tenho hoje. Eu costumo dizer que foi a primeira inovação que eu fiz, porque era um caminho diferente. E foi uma escola, dar uma palestra lá, um colégio técnico. Eu olhei para aquilo e falei, acho que talvez seja isso. Entendi. Né? Esse é o caminho. Cheguei para meu pai mecânico. Eu sou a filha mais nova de 3 irmãos. Tá. E meu pai morria de medo que o meu irmão fosse mecânico, não estudasse como ele. Então, nunca levou o meu irmão na oficina. Só que ele me levava direto. E eu enfiava debaixo do caminhão com ele, etc. Legal. E aí, ali, eu comecei meio que a trajetória técnica, né? Entendi. Fazer, né, diagnóstico de motor e etc. E eu cheguei para meu pai e falei assim, pai, quero estudar computador, porque era assim que você explicava na época. Como é que eu ia explicar um curso de informática industrial, que hoje é meio que mecatrônica, né? Nem eu sabia o que era, nunca tinha visto um computador na minha vida. E aí, cheguei para meu pai, falei isso para meu pai me olhou como se eu fosse um ET de 2 cabeças, né? Que essa menina tá falando. Mas eu sempre tive uma família muito abençoada, então incentivaram a estudar e tal, fui. Quando eu cheguei no colégio técnico, pro bem ou pro mal, eu falo que ser mulher em tecnologia, pro bem ou pro mal, quando você está numa posição de minoria, e qualquer minoria que seja, vocês em algum momento da vida de vocês vão, né, a gente numa menor proporção, mas vocês vão estar numa posição de minoria. Você está sempre numa posição de holofote. Sim. É que nem essa luz desse estúdio aqui. Sim. Então, se eu fosse bem numa prova de matemática, era porque eu era mulher. Se eu fosse mal numa prova de matemática, lá, menina, não serve para isso. Então, você está sempre sendo julgado por alguma coisa. Por outro lado, se eu pedisse um house, vinham 37 house na mesa, porque eram 37 meninos e 3 meninas na sala de aula. Bateu a proporção. Seguindo a proporção. Então, também a gente era muito bem cuidado, etc. Naquela época podia se falar de tudo, né? Então, ouvi muito que ia programar micro-ondas, esquentei mesmo muita mamadeira em micro-ondas, tudo. Caraca. Tudo se dizia naquela época. Diferente de hoje. Mas, e aí continuei no colégio técnico.
Só que eu sempre tive o sonho, por isso que eu gosto de microfone, de fazer jornalismo. Ah, que legal. Era o sonho da minha esposa é vida. jornalista. Ah, então. Eu sou jornalista. Você também. Você é jornalista? Me Que formei. legal, Léo. Legal. E aí, eu quase terminando o colégio técnico, falei assim, olha, é o seguinte, agora eu não vou continuar isso aqui não. Né? E as meninas também ali, as 3 meninas, uma foi fazer nutrição, a outra, Tá. cada uma para um caminho. Mas no dia que eu ia prestar a faculdade de jornalismo, eu estava dentro do velório da minha mãe. A minha mãe tinha falecido. Puxa. Minha mãe No dia do morria vestibular? no dia do vestibular. A minha mãe morria de medo que eu fosse jornalista. Ela achava que eu ia ser essa jornalista que foi correndo atrás do carro. Tipo, do aqui agora. aqui na agora, época. da época, Aqui agora, que eu nem lembra? vou mencionar aqui, porque o público não deve conhecer. Mas Mas é tipo um da Atena denunciei piorado. piorado. Piorado, minha Adorei gente. a definição. Então, ela morria de medo disso. E aí, o que aconteceu foi que, quando você perde alguém que você gosta muito, fica tudo muito suspenso. E eu já tinha feito colégio técnico, falei, quer saber, eu vou continuar nessa vida. E assim, cheguei aqui. Caramba. Eu acho que usando algumas potencialidades, né, que eu tinha, né, a parte de comunicação, a parte de escrita, etc. Mas foi um sonho que eu deixei suspenso um tempo. Tá. Quando as coisas estabilizaram, né, aí segui toda a minha carreira na área de tecnologia, depois vou contar para vocês, eu retomei a graduação em jornalismo, então hoje eu sou Ai, que estudante bacana. de Ai, que jornalismo. legal. Sério? Tu tá fazendo Sério, agora? tô fazendo Onde? para Legal. esticar o Tic, sonho. Check. Vou fazer um Bucket Minha mãe list. tinha razão, tô pastando no curso. Mãe, tava certo. Mas é isso. Acho que a gente tem que resgatar os nossos sonhos em determinada você parte da jornada. TI, a sua carreira foi mais para a parte técnica ou por ter esse dom acabou indo mais para esse lado de gestão de TI já desde o início, comunicação? A gente sabe que tem os analistas de negócio. Por onde que você começou assim? E você sabe que é uma pergunta super boa essa, porque eu acho que não existe parte técnica em tecnologia. A parte Interessante, hein? técnica é só o meio. Boa. Você pode até começar por isso, mas você nunca, e cada vez menos você vai conseguir abandonar esse lado. Eu brinco, sempre que eu vou dar as palestras, etc., que eu gosto mais de gente do que de computador. E eu Legal, sempre bacana. gostei mais de gente do que de computador. Legal. Então, eu comecei, sim, na parte técnica, porque, enfim, tinha feito informática industrial. Então, eu comecei numa parte técnica diferente, mais ainda para as meninas, porque eu comecei em infraestrutura. Tá. Então, desmontava impressora, sujava a mão de tinta, data center, carrega servidor, porque naquela época tinha que carregar, gente, não era cloud, não, do jeito Sim, que é hoje. Tinha que configurar a rede, tinha que Você fazer... fala carregar servidor, não é que tá lá fazendo upload, não é um upload, tá, galera? Ela Não, carregava fisicamente. literalmente. Isso, não é o um enter no servidor. Terraform, Não é um enter no Terraform. Não é Não é isso. isso que é carregar o Mas a servidor. mecânica que seu pai deu uma ajudada ali, né? Deu, porque eu gostava. Então, eu cresci nesse meio, né? Mais roots, né? Mais... Caramba, que legal. E Também já trabalhei um pouquinho com data center. Eu era mais de banco de dados, dá até uma mas saudade, né? Hoje, quando eu vou, eu falo, olha, é ainda existe. nostalgia. Eu diria que nostalgia é Saudade melhor uma do que palavra saudade. muito Saudade é meio forte. É meio forte, é verdade, é verdade. Hoje em dia é mais fácil. E não sei se é mais fácil, eu retiro Não o que sei. disse. Boa, Retiro verdade. o que disse. É uma pergunta interessante. Exato. É diferente, peculiar hoje em dia. É. E aí, comecei na parte técnica, mas sempre esse lado humano, né? A parte Legal. de liderança acabava... E aí, fui seguindo meu caminho pela parte de liderança mesmo. Boa. E conta um pouquinho o que te fez, assim, a escrever um livro. Você tem um livro aqui chamado Só Podia Ser Mulher, né? Adorei o nome. Né? Vou Não te li- contar a história desse nome. Não é meu, hein? Boa. Não, é de homem. E isso foi mais recente? Foi logo no início da carreira? Assim, qual foi o repertório? Teve alguma uma motivação ou algo que aconteceu bom ou ruim que realmente te fez querer iniciar, né, essa empreitada? Porque imagino que não é algo que você faz ali da sexta para segunda, não tinha IA, talvez, né? Então, assim, não dá para pedir pro ChatGPT escrever o livro. O que te fez realmente querer iniciar essa empreitada aí? Joia. Eu acho que quando eu comecei na área de tecnologia, não pensava muito em diferença de gênero, em nenhum tipo de diferença. Eu só ia. Tem foi um bem trabalho para natural, pelo que você tava fazer, contando. você Legal. vai e tem que fazer. Acordava da cama para fazer diferente todo dia. Acho que se puder deixar uma dica para quem está escutando a gente, quer crescer na carreira, acorda da cama para fazer o que ninguém fez. Boa. Fazer de um Adorei. jeito que ninguém fez ainda, diferente, Boa. contribuindo para o todo, entendendo o que são as necessidades de negócio. Então, eu sempre fui assim, sempre tive essa pegada de olhar para o negócio e falar, o que eu estou fazendo aqui? O que significa o meu enter no todo? Só que à medida que você vai subindo, algumas coisas começam a aparecer
mais claramente. Os desafios que a gente tem, né? Que é o que eles chamam de teto de vidro, Tá. né? Que são os desafios que as mulheres têm para se tornarem líderes, né? E aí eu comecei a fazer mestrado. Eu sempre quis dar aula, né? Como plano B, né? A gente vai começar a ficar loira demais. Eu brinquei com eles quando eu cheguei aqui, que a gente fica velha, a gente fica loira. A gente começa a ficar loira demais, você começa a pensar num plano B, fora do mundo corporativo, para você também. E alguma coisa que te proporcione para você devolver para o universo, que o universo te deu de benefício. Hoje dou aula também em pós. E é super, é uma delícia. Tem 10 anos que eu dou aula. Isso volta para nós como, né, gratificante. Eu falo que até é injusto que eu acho que aprendo mais do que os próprios alunos que estão ali, porque a gente tem que pesquisar, ir atrás. Eu adoro para se desafiar, né? E aí fui fazer mestrado. E aí estava fazendo mestrado, sempre gostei de liderança, então comecei a pesquisar a característica do líder digital, naquela época que só se falava em transformação digital, foi logo no comecinho da pandemia, um pouquinho antes. Eu fiz, eu acho que 4 meses presencial, depois todo mundo dentro de casa. E aí comecei a escrever um trabalho aplicado, né? No mestrado a gente fala trabalho aplicado, para pesquisar quais eram as características do líder digital. Escrevi o artigo, tudo, só que eu não estava satisfeita com aquele tema. E aí o meu orientador virou e falou assim, olha, Cláudia, você tem que pesquisar como tema do mestrado a pergunta que te fizeram a vida inteira. E a pergunta que me fizeram a vida inteira é, como é que você chegou onde... Vocês fizeram essa pergunta para mim logo que eu cheguei, né? Dos desafios das mulheres, como é que você chegou onde você chegou sendo mulher? Boa. E aí eu falei, é isso, eu vou pesquisar os desafios, né, das mulheres na área de tecnologia. Acontece que o meu mestrado era em gestão para competitividade, tecnologia e inovação. Então eu tive que amarrar todos esses temas. Qual é o diferencial de uma mulher na área de tecnologia? Quais são os benefícios? Porque existem benefícios, né? Nós temos traços individuais que também ajudam, né, em determinadas áreas. Será que é falácia, né? A gente ser melhor ou pior na área de exatas? E tudo isso trazendo muito para o lado científico. E para o lado de pesquisa. Então, a minha pesquisa acadêmica foi sobre isso. Legal. Quando eu fui fazer a defesa, né, 2, 3 anos depois, porque você escreve 3 anos sobre o tema, eu estava na banca e uma das pessoas da banca falou assim, nossa, eu estava lendo sua tese, parece um livro. Aí eu falei, olha como um comentário pode transformar a vida da pessoa. Eu nunca tinha pensado em escrever o livro sobre aquilo. Eu já tinha participado como coautora, etc. Entendi. Aí eu falei, eu vou fazer realmente, isso vai virar um livro. E aí passou um tempo, eu comecei a dar palestra sobre o tema e tal. E aí me chamaram para publicação e foi quando eu publiquei. Então, assim, o livro surgiu da minha tese. Da sua tese. E como é que foi o nome que você falou assim? Foi o nome é diferente. Eu estava com pessoas conhecidas, que eu não posso mencionar o nome, dentro de um carro. E saindo da garagem da minha casa, inclusive, e tinha um carro vindo meio torto. E aí, essas pessoas conhecidas começaram a dar risada, falando assim, só podia ser mulher. Só podia ser mulher. Só que na hora que passou, era um homem. Então, dando um pouquinho de spoiler do meu livro, eu começo justamente o capítulo falando dessa frase. Eu vou contar nesse livro sobre muitas coisas que só podia ser mulher que poderiam fazer. Adorei o gancho, justamente, que dá um gatilho negativo, mas depois você vê que a frase, na verdade, ela pode ser usada de uma forma super... Exatamente. E eu acredito muito nisso, tá? Nossa liderança hoje é praticamente 50%, né? Homens e mulheres, e eu falo isso muito, né, dentro da Performa. Não com estudo científico igual você, por isso que eu falei, realmente fiquei curioso. Bacana. Mas, cara, a gente vê nitidamente diferença, por exemplo, às vezes de um projeto que tem uma equipe multidisciplinar e de um projeto que a Performa nasceu como empresa de TI, então começou, só tinha homens. Os 2 founders são homens, começa a trazer amigo do churrasco, amigo disso. A empresa mudou realmente quando começou a ter o RH, né? Quando foi, não, vamos contratar uma gerente de RH, porque assim... E aí, a gente já falou em alguns episódios aqui, o poder não é só a questão de gênero, mas é da multidisciplinaridade, né? A questão de você tirar o viés, né? De enxergar o mundo do jeito A ou do jeito B. E eu também acho que teria tantos malefícios quanto se for, por exemplo, 100% de mulher também. Cara, porque tem o outro lado também, né? Então, para mim, o que eu acredito é isso. Sempre da gente ter ambientes multidisciplinares, ambientes heterogêneos, ambientes para a gente discordar,
né, e ter os cuidados com o outro olhar, eu acredito que é essa complementaridade que faz a gente performar mais, né? Puxando o nome isso aqui, aí. né, do Você podcast. sabe que... Você conhece a história da Tupperware? Vocês já ouviram falar da história da Tupperware? Eu já ouvi há um bom tempo atrás, mas não lembro dos detalhes Conversa agora. muito com o que você está falando, porque quem inventou o plástico da Tupperware foi um homem. Tá. E ele não sabia o que fazer com aquilo. Olha só. E aí ele chegou para uma amiga dele e falou assim, inventei isso aqui, que eu faço com isso aqui e tal, né? E ela falou assim, olha, né, as minhas amigas não existia geladeira ainda, tem um problema, né, de conservação de alimentos e tal. Por que você não melhora a forma dele? E por que você não bota uma tampinha colorida em cima e eu vou bater na porta, que é o modelo de negócio deles até hoje, que eu vou bater de porta em porta para fazer as vendas. Então, isso conversa muito com o que você está dizendo, que é o melhor de cada um que faz o melhor do todo. E na era da inteligência artificial, gente, se a gente não quiser olhar, né, as questões de equidade do ponto de vista social, que eu não sou a favor de defesa bélica também, a gente pode olhar pelo ponto de vista econômico. A gente não vai conseguir construir produtos com recorte de sociedade só da Vila Madalena aqui, entendeu? Exato. Não dá. E aí eu gosto de dar o exemplo lúdico do futebol. Você pensa, não sei que time vocês torcem, mas vocês pensam numa certa torcida verde, sabe, de camisa verde aqui. Então você pensa que você vai pegar todos os torcedores dessa torcida verde, vai chegar ali naquele estádio ali da Zona Oeste e vai botar todo mundo ali dentro. Dá um computador na mão de cada um, pede para abrir uma IA generativa qualquer e pergunta assim, ó, esse time é campeão mundial? O que vocês acham que vai vir de reforço? É isso. Equipe sem diversidade, é isso que vai acontecer. Entendi. Então, assim, é muito importante. É a mesma coisa de levar do outro time lá. Sim, né? sim. Então, a gente realmente... É questão de continuidade humana. A gente precisa olhar para isso do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né? Para que a gente possa, numa era de IA, poder potencializar aí os nossos traços. Vou fazer uma pergunta aqui, talvez não tem certo ou errado, mas sua visão. Você vê a IA como uma ferramenta ou, né, que vai ajudar a diminuir essa desigualdade, ou ela pode ir para o outro lado por questões de vieses, porque a gente fala, né, que a IA é treinada, sei lá, com base, tem vieses, então que muitas vezes se o conteúdo que ela é treinada é, sei lá, majoritariamente masculino ou machista, ela pode ser... Qual é a sua visão sobre isso? Com o advento agora das IA generativas, isso pode ajudar a diminuir ou talvez a empoderar mais, ou ela pode ampliar esse gap? Né, Tudo depende da forma como a gente vai usar. Eu acho que isso para qualquer tecnologia. A gente esteve diante desse cenário a vida inteira, desde a bomba atômica. Você podia ter usado, né, para o bem como para o mal. Mas eu sou uma entusiasta otimista. Boa, também. Eu acho que a gente pode, deve e já estamos, né, usando como um potencializador da nossa capacidade cognitiva. Então, tinha atividade que eu fazia em 8 horas, eu estou fazendo em meia hora. Com a ajuda da IA, sem nenhum peso na consciência. Então, eu dou aula para alunos de pós-graduação. A primeira coisa que eu faço para eles é ensinar de cabo a rabo tudo que tem de ferramenta de IA. Que legal. O que na academia é um certo ainda preconceito. Muito. Né? Qual a disciplina que você... De tecnologias transformadoras de negócio. Então, eu começo... Não falar disso. Exatamente. Eu começo... A primeira aula é essa. Nunca ouvi falar. Não posso falar sobre este assunto. Próximo. Não dá. Não tem como fugir. Eu mudei o conteúdo programático. Tem que mudar, porque não tinha. A princípio não tinha. A universidade deixou. É um caminho sem volta. A minha disciplina é transformação digital, num curso de governança de tecnologia. Cara, também hoje em dia, transformação digital não tem como falar, né, se não usar realmente ela como uma ferramenta de transformação, né? Não dá mais para falar de e-commerce, né? Exatamente. 2000. Tem um livro do Eduardo Ebrahim, depois a gente pode colocar também no final, que chama Economia Exponencial. Legal. E eu conheci o Eduardo num evento e maravilhoso o livro. Ele fala um pouco dessa visão mais otimista, dependendo se você for um pessimista, você vai enxergar a visão como otimista, mas de como que a gente vai mudar nossa relação com o trabalho, mudar nossa relação com resultados. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade social com relação a isso, porque enquanto você, eu, o Léo e
todo mundo que está escutando tem esse privilégio de estar trabalhando com isso já, mesmo que alguns em maior grau, outros em menor grau, tem gente que está fazendo entrega de comida agora. Será que essas pessoas estão com o mesmo nível de contato com a tecnologia? A pandemia mostrou o quanto que isso, né, é uma lacuna dentro da sociedade. Como é que vão ser para essas pessoas? As pessoas são as primeiras que vão ser afetadas, né, pela substituição na área por uma IA, ou enfim, dependendo do que elas fazem. Então, eu acho que é algo que a gente tem que tomar cuidado. Né? Hoje eu trabalho na Copa. A Copa é a maior distribuidora de gás GLP da América Latina. E quando eu cheguei lá, um dado que chegou até mim, que eu fiquei impressionada, é que 25% das pessoas cozinham com carvão. O quê? 25% dos lares brasileiros não cozinham com carvão. Gente, a pessoa não tem acesso ao gás de cozinha. Caramba. Você acha que ela vai ter comida para fazer? Você acha que ela vai ter condições de estudar inteligência artificial? A não ser que tenha alguém que as impulsione. Então, a gente tem um papel social muito grande. Tem que ser intencional, né? Tem que ser intencional. Tem que fazer alguma coisa exatamente. Para tentar levar. Eu tenho um ponto que eu postei outro dia, inclusive, que para mim ela é mais do que só uma ferramenta, ela é realmente uma mudança de virada de jogo aqui, né? Uma mudança de chave, mais do que outras, que a gente tem tecnologia nova que sai todo dia, né? Mas para mim, o ponto agora de inflexão foi o seguinte, que todas as tecnologias até hoje que surgiram, a gente estava tentando ensinar, teve que sempre ensinar para as pessoas, para os homens e para as mulheres, a falar a língua da máquina. Né? Desde que surgiu programação, cartão perfurado. O que é cartão perfurado? Você está tentando aprender a se comunicar com a máquina. Não é verdade? A máquina entende furo num cartão. Depois veio a linguagem para o COBOL. Depois Pascal, C. Todas as linguagens, todas as tecnologias foram evoluindo. Né? Sempre a gente teve que aprender a falar a língua da máquina. Inclusive, você tem um site, por exemplo, que eu acho que, por exemplo, hoje, pega a minha avó que, vai tentar preencher um cadastro num banco digital. A gente entrevistou aqui no último episódio um CEO de um banco digital, do Adam Finance. Você vai preencher um cadastro, qualquer banco, você exige um mínimo de letramento de preencher um formulário, clica aqui, abre um calendário, data de nascimento, não sei o quê. Muitas vezes você tem um público talvez mais idoso que não tem o letramento digital. Tem, porque apesar... A gente se comunica via formulário. Eu e você, a gente assim, nome, RG, data, CAPTCHA, quero ver se você é humano. Não, né? Então a gente se comunica, né? Usa aqui em português, podia ser em inglês, enfim. E acho que esse é o ponto de virada da IA. Para mim, agora a gente finalmente conseguiu ensinar para a máquina a linguagem dos homens. Então, a gente não precisa mais ensinar para as pessoas a língua da máquina, seja ela um COBOL, programação, BI. A gente pode falar com a máquina naturalmente. Exatamente. E a máquina agora finalmente aprendeu com as LLMs os modelos de linguagem humana. Então, eu tenho, com o lado otimista como você, eu tenho essa visão de que já vejo isso acontecendo, tá, em algumas aplicações. Isso vai se popularizar ainda mais como uma ferramenta de inclusão digital. Isso. Então, uma pessoa que não tem familiaridade nenhuma, ela vai poder simplesmente, abrir uma conta no banco. O que ela faz hoje? Quem não tem, vai até a mesa, senta, fala com o gerente e o gerente vai perguntar, ela vai falar naturalmente e vai fazer abrir a conta dela. Então, eu acredito que a IA vai ter esse poder de inclusão, porque você vai poder naturalmente falar com a IA a ordem da informação que você quiser, lembrando, não, falando certo, falando errado, e a IA vai ter, justamente pelo treinamento que ela teve, a capacidade de fazer essas pessoas usarem mais a tecnologia. É a minha visão otimista, não sei se... Eu concordo. Tem até um podcast depois eu deixo o link para vocês, de uma estudiosa africana, e ela fala como a IA já está proporcionando atendimento médico em lugares onde não tem médico. Entendeu? Dá para substituir? Não dá, mas enquanto não tem, você pelo menos faz uma triagem inicial. Isso. Então, acho bacana. Por outro lado, não dá para a gente ser lunático, né? Existem riscos iminentes, né? O risco dos vieses. Outra coisa que pode acontecer também, e saiu numa pesquisa recente, é a primeira vez na história que a geração dos nossos filhos tem um QI teoricamente inferior ao nosso. Sério?
Então, como as pessoas estão usando a ferramenta? Né? A ferramenta está substituindo a capacidade cognitiva dessas pessoas ou potencializando a capacidade cognitiva? Então, eu estou fazendo doutorado agora e o meu doutorado fala justamente de como você letra as pessoas, como você educa as pessoas para usar a IA como potencial cognitivo e não como substituir a sua cognição. Então, isso faz toda a diferença também. Então, você acha que a IA ela deve ser implementada na escola? Eu acho que desde cedo você precisa cedo, implementar. pergunta, Aí bom eu tenho um caso legal para te contar, Bora. porque eu tenho um filho de 13 anos, né? E esses Você tem dias um menino só? eu tenho um menino de 13 e um de 23. O de 23 já tá perdido, começou a estudar tecnologia, tentei Já foi pro mau tentei caminho. tirar dessa vida, não teve Você não jeito. conseguiu Não consegui. fazê-lo dissuadir. Não teve jeito. Mas o de 13... Ainda tem salvação. Isso, talvez, mas deixa eu contar a história que você vai perceber. Esses dias ele tinha que fazer uma lição, e ele fica lá no quarto dele e tal, e ele falou assim, olha, eu vou fazer a lição e tal, e eu tenho uma câmera no quarto dele. Tá. E aí ele falou, vou sentar pra fazer a lição. E aí ele sentou pra fazer a lição, e eu... na câmera, falei, eu conheço essa tela. Chat GPT aberto. Falei, vamos ver o que vai vir, né, dessa interação. E aí ele trouxe o texto para mim. Tava pesquisando, não lembro o que era o tema. E aí tava pesquisando, tá aqui, mãe, trouxe. Eu falei assim, mas isso aqui não foi você que fez, foi o Chat GPT. Ele falou, não, você se engana. Eu peguei o Chat GPT, eu escrevi, porque tudo que a professora não quer é que eu copie. Isso. Então, eu reescrevi lá, e aí eu fui lá ver depois o histórico. O prompt tal. O prompt para ver, e realmente ele tinha mexido em algumas coisas, mas ele fez a lição super rápido. Então, o quanto isso influencia? Eu acho que vai vir muita pesquisa científica ainda para a gente entender o quanto isso influencia para mais, para menos, e como é que a gente vai balizar isso. Né? Talvez a gente comece a melhorar outras capacidades nossas, entendeu? Sim. A gente foi deixando o nosso lado conversador, a gente foi deixando o nosso lado artístico para trás. Curioso. O lado curioso, o lado inovativo. Talvez a gente sobre mais tempo pra gente, mas eu acho que tudo vai depender da forma como a gente tá aplicando. Eu confesso que tenho uma filha de 10. Então, assim, tava esse final de semana conversando com ela sobre isso. A gente tava no carro voltando e confesso que tô, assim, tateando, porque, assim, não quero... não, vai usar, não sei o quê, mas eu dou treinamento de IA, né? A gente usa, todo mundo na empresa usa, ou seja, aí a gente fala muito isso, cara, o profissional que sabe usar IA vai substituir o profissional que não sabe. Qual é o momento certo de incluir? Eu acho que ninguém tem essa resposta ainda, né? Com 10? Não é, tá, é com 13, não sei, é com 15, e passou, é tarde, entendeu? Então, qual é o momento certo? Porque, concorda que a gente... É uma preocupação válida? Não sei. Com certeza. Ninguém tem essa resposta ainda. O negócio surgiu faz 2 anos. A gente não tem uma geração para comprovar esse é o melhor momento para você introduzir a inteligência artificial. Deu errado. Não tem, cara. Então a gente tá num dilema, né? Que temos filhos aí no ensino fundamental. E aí eu fiz a pergunta para ela: filha, você já usou ChatGPT? Porque ela tem um computador ali e tal. Aí ela, não, sei, mas não pode usar. Aí a escola já deu essa, olha só a diretriz. Não pode usar. Aí eu falei, e seus amigos usam? Aí ela falou, o fulano, ciclano, beltrano, num trabalho que tenha de história, eles usaram. Como é que você sabe? A professora pagou, falou na frente de todo mundo, a professora pegou a redação, eu fiz. E a professora falou assim, não, porque realmente os caras copiaram e colaram na cara dura. Falou assim, tem umas palavras que eles nem sabem o que significa. Entendeu? Sei lá, que palavra que era do Egito Antigo que eles estavam estudando. Deu 0 pros 3. Porque copiaram e colaram, pediram lá o E é muito fácil a gente cair nessa tentação, porque o cérebro, e aí, óbvio que tá errado. O cérebro é preguiçoso. Isso. Tem uma pesquisa também que fizeram nos Estados Unidos, que eles pegaram, e essa é legal para nossa área. Eles pegaram 3 grupos de controle, fizeram um experimento, né? 3 grupos de desenvolvedores. Tá. E aí, para um dos grupos, eles deixaram liberado para usar IA à vontade. Qualquer uma, do jeito que quisesse. Para codar. Isso, do jeito que quisesse, né? Qualquer linguagem, qualquer LLM, tá bom. Livre. Na segunda, eles limitaram e deixaram usar só o Google. Só a ferramenta de Gemini. search. Não, só o search. Só o search. Isso.
No segundo grupo. Porra, não dá nem É, pra É que você não procurar lembra mais um como erro, era. Não, a gente divulgava o Você erro e tal. Você não lembra mais como era, mas há 1 ano e meio atrás, 2 Isso. anos, era só o que a gente Era tinha, só o quando que a gente tinha um Não, bug, etc. Isso aí, claro Né? que eu lembro. Tô dizendo assim, o que não puder usar o Google tá na roça. Tem um terceiro grupo. Isso, que não podia usar É nada. isso que eu tô preocupado, é. Isso, que não podia usar Como nada. fazer sem? E aí, vai lá na tentativa e erro, como Tá. a gente fazia antigamente. Como a gente aprendeu, não Né? tinha Google, Se a é gente verdade. for ver as discussões que tem hoje no A gente tinha Google, fóruns, ter- na verdade a gente tinha em fóruns. eu não né? quero dizer minha idade, gente, mas as discussões que tem hoje no Google teve na nossa época. Mas não vai Isso. mais abrir a Barça, não vai mais na É biblioteca. verdade. Né? Então não são vai mais as... olhar o manual do Isso, produto. Exato, são as disrupções verdade, que teve. é. Mas tudo bem. E aí o último grupo não podia usar nada. Nada, cara. O que foi o resultado? Depois de 1 semana que eles entregaram o projeto, tinha um projetinho lá para fazer de código, qual que vocês acham que foi a melhor performance? Acho que foi daí. 1 semana? Cara, eu vou arriscar que é o da IA. O da IA. É. Quem entregou com maior qualidade, lá, mais rápido, mais É, eficiente. Porque Tudo isso que a gente tá já usando sabe. muito e mesmo que tenha retrabalho, Exato. depois eu te conto, termina que eu vou te contar. Beleza, esse foi o que teve melhor resultado. Segundo melhor resultado, qual que você acha? Do Google. O do Google. Beleza. Terceiro, melhor resultado, pior resultado, o último, o Sem grupo nada, que não sem podia usar nada. ferramenta nenhuma. Beleza. Depois de 1 semana, eles não deixaram ninguém usar nada e reaplicaram o teste. Quem que vocês acham que foi melhor? O que ficou em terceiro que Quem não já viu nada. estava Inverteu. acostumado. Então, quem conseguiu absorver a maior parte da informação foi quem pensou mais sobre o problema. Quem refletiu mais. Então, assim, Esse teste. cara, e depois o Google, e por último o da IA. Quem absorveu menos conhecimento fazendo aquele trabalho era o que usava a IA. Então, aprendeu percebe nada. o dilema que nós estamos? Total. Não, parece piada. A gente falou disso ontem na empresa. A gente fez uma live, nosso CTO fez uma live de vibe coding. Todo mundo, toda a empresa inteira. E fez lá um programinha simples, um jogo ali, um game, em 15 minutos. Na live. Na live, Que ao legal, vivo. que legal. Ele codando, começou blank, new project, Gosto. Copilot. Galera, vamos lá, o que vocês querem que eu faça? Não sei o quê, papapá. Fez funcionar. 15 minutos, fez um joguinho ali, acho que até menos que isso, mostrando como usa, tal, não sei o que, lá. Agora faz outro teste, deu um erro. Aí a IA realmente errou. Né? Teve putz, ela depois foi lá, quebrou a cabeça. O que ele fez? O velho e bom Google foi lá, googou o erro, porque chegou num deadlock ali, a IA não estava conseguindo, porque, corrige o erro, não funcionou. Não é nem que ela alucinou, na verdade foi base de treinamento. Ela usou uma função deprecada que não compilava mais, que já estava do React já antiga, e aí ele teve que googar o erro, achou, trocou, aí funcionou. Mas enfim, ele tem um repertório. E aí surgiu exatamente essa pergunta, cara, tem trocentos anos aqui trabalhando em tecnologia. Pô, beleza, ó, você tinha essa base, esse conhecimento, porque a gente foi treinado sem. E aí, para o profissional que já é um profissional sênior, usar a ferramenta, beleza, ela te acelerou, né? Você nunca ia conseguir fazer aquilo em que seja meia hora, 1 hora, 2 horas. Iria demorar questão de semanas, né? Para fazer aquela mesma aplicação ali no amor, uma sprint, né? 2 semanas de trabalho, de um back e um front, ele fez ali, entendeu? Beleza. E um júnior? Então, E um profissional que está entrando agora para aprender a programar, será que esse cara vai aprender a programar? Tem que aprender a programar, porque senão, quando chegar no caso que eu pedi para IA, não funcionou, o que eu faço? Então, Esse cara essa vai travar. questão do repertório é muito importante. Você tem que ter o repertório para você lidar e para você usar como um potencial e não como um substituto. Exato. E acho que é aí que é a grande diferença. Agora, como que você conscientiza o pessoal que está chegando agora, essas novas gerações, a sua filha, o meu filho, de que é um potencializador e não um substituto? Eu acho que nós vamos passar por Vamos apanhar um pouquinho. purgatório por aí. A educação não pode ser o caminho? Eu acho que é educação, mas não é fácil educar, não, Não. meu filho. Eu não consigo educar nem Mas eu meu digo cachorro para educação fazer na xixi no própria lugar escola, certo. Na própria Sim. escola. Você fala assim, poxa, Então, só Da que... minha filha já proibiu, é proibido. Então, mas será que é o caminho? Esse Não é o sei. ponto. proibir? Né? Na dúvida, Porque falou não, a gente já quer fazer. já quer Porque fazer. do jeito- E a fizeram, história- né? Você viu. A história que você contou, parecia que sua filha tava falando de algo proibido, realmente. Não, Aí eu não isso aí usei, é do mas mal. o É. mal Do foi mal. ele. Isso aí é do mal, mano. É do mal. E Calma, penaliza não é o por cara aí. que usou. É como se foi fosse ele. uma cola, porque E não não pode. deixa de Exato. ser. Colou. Putz, é Colou. difícil É uma demais. cola. Ele gente. não estudou, ele não foi lá ler
realmente copy-paste. Eu acho que Copiou estamos e colou. todos aprendendo, assim. Estamos É o aprendendo. Google novo que surgiu na nossa Exato. vida. Mas lembra que Mas ele tá aí, foi ele vai questionado que a gente nunca mais ia abrir uma Barça. É verdade. Então, as coisas a gente vai acomodando a tecnologia na Eu nossa acho que vida, esse é o eu grande acho que é o que vai paradigma. Como que a acontecer. gente não, vai bem, entre aspas, emburrece as pessoas, né? A E é gente tem que fácil fazer com que emburrecer, é gente, fácil. é Se muito deixar na fácil. inércia, É. você tem que entender o que ela está fazendo, né? Entender o conteúdo, a lógica que tem por trás. Acho que o conhecimento do Exatamente. raciocínio lógico ele tem que servir sempre, né? Para mim, acho que esse é o ponto. Isso aí. Eu queria fazer mudar, mas continuar no tema, Cláudia, indo um pouco para mercado, né? A gente tá falando de Sim. educação, você passou tempo bacana no varejo, né? Você teve uma experiência muito legal, né? Na Pets, acho que o Sim. pessoal te conhece, né? Pode falar. E hoje você tá no mercado de energia, né? Utilities e tudo mais. Faz um paralelo, assim, dos desafios, né? Tem mais fácil, mais difícil, que adota mais, adota menos? Quais são os desafios, né? As diferenças, por exemplo, nesse tema, né? Porque eu ouvi uma vez uma frase do Apolinário, né? Da Polishop, que ele fala assim, o varejo é o para-choque da economia, né? Tudo acontece primeiro no varejo. Se a economia vai bem, o varejo decola. Se a economia vai mal, o varejo é o primeiro que para. E aí serviços, comércio, indústria, até chegar, tem horizontes, né, de efeito sanfona teoricamente menos agressivos, né, menos voláteis, vamos falar assim. Sim. Já deu tempo de você sentir esse paralelo? Tem alguma coisa que você acha, principalmente no que a gente fala de adoção tecnológica, vamos pensar assim? Sim, é muito diferente, né? Eu acho que a cultura do segmento é diferente. Quando você muda de segmento, você como profissional, você está escolhendo mudar de segmento, e eu escolhi, parece que você está aprendendo um idioma novo. Tudo muda, né? O teu interlocutor, o teu negócio, o que é esperado da tecnologia, e você fazer essa leitura muito rapidamente, quando você chega Legal, num lugar, é super importante. Inclusive, foi o case que eu submeti para o CIO Brasil, que ficou como finalista, que é um playbook. Os primeiros 100 dias do CIO, como é que ele faz essa leitura. Bacana. Foi super legal, assim, porque eu meio que criei um manual mesmo. Pô, é aberto esse É book? Assim? aberto, Pode. é aberto, Pô, é depois você aberto. pode Eu mando, compartilhar, porque aí a gente com pode vocês. deixar até no link aqui do Compartilho com episódio pra vocês. galera que se interessar. Isso, como é que você faz o assessment do negócio, como é que você conhece a cultura, como é que você identifica seus principais interlocutores, como é que você faz um desenho de equipe. Então, tudo isso você tem que olhar, né, levando em consideração essas variáveis. Né, de cada Varejo, setor. eu não dormia. Exato. Porque A gente sabe bem. Temos vários clientes no varejo. Exato, exatamente. E, assim, é dependência total da tecnologia, e o cliente lá com o saco de ração na mão, não podia deixar parar. Exato. Então, era muito mais nervoso, muito mais viabilizado pela tecnologia do que a indústria. Isso. Por outro lado, não investe na indústria, não. É uma hipoteca a longo prazo, Exato. do ponto de vista de tecnologia. Então, você tem que saber como investir, quando investir, mesmo sendo um negócio tradicional, principalmente nessa era da IA, quando você tem que trazer eficiência para o teu negócio. GLP é um produto extremamente commodity. Né? Mas a Copa Energia está indo para um lado de pesquisa de produtos de GLR, que é o gás renovável. Por isso que é Copa Energia agora. Comprou recentemente uma empresa de transporte de biometano. Que legal. Então, a ideia é investir em energias de transição. Cara, não tem como você não olhar para a tecnologia. Como é que a tecnologia pode ajudar esse setor? A IA não vai substituir o gás, vamos dizer Não, assim. nunca. Mas eu acho que a questão da eficiência, a questão de digitalização, ainda é um setor muito carente de eficiência mesmo. Boa. E eu acho que quanto mais eficiente você é, mais você consegue fazer o produto chegar na mão do consumidor final, que é uma responsabilidade social nossa também. Exato. Eu consigo levantar da cama e fazer alguma coisa se eu achar que tem alguma coisa social por trás, uma responsabilidade o dado social. que você trouxe aqui, tô até agora, hein? Exatamente. A gente vive numa bolha. Carvão, a gente vive numa bolha, né? E carvão significa problema de saúde, porque é como se você inalasse, sei lá, 100 cigarros. Então é um negócio absurdo. Então, são momentos diferentes, são tipos de investimentos diferentes. Mas, como profissional, é muito bom quando você sai de um segmento para o outro, porque você abre
um leque de conhecimento que você não tinha antes, inclusive de interlocução mesmo, né? Então, na Pets eu aprendi a falar com os veterinários, entender a necessidade dos veterinários. Lá na Copa, você conversa do conferente ao caminhoneiro, porque o caminhoneiro é o cara que entrega teu produto lá no final. Então, e eu gosto muito de Gemba, eu gosto muito do conceito de Gemba, né? Que é você ir para a operação. Eu acho que o executivo do Castelo de Cristal, que falava assim, você tem que ser executivo. Esquece, cara. Você tem que catar a sua malinha e entender qual que é a dor do teu cliente. E quanto mais próximo você tiver, você não precisa fazer por ele, mas quanto mais próximo você tiver, mais você vai entender. E eu acho que isso faz muita diferença independente do negócio. Essa regra é sempre as mesmas. Tem um grande cliente nosso de varejo que o vice-presidente de TI é o que mais está em loja. Ele tá o varejo tempo todo, a meta tá sempre em loja, toda semana ele tem meta de visitar, eles viajam o país, é justamente para isso. E aí o pessoal fala assim, às vezes você é vamos pensar, um coordenador de TI, tá no middle management ali que a gente fala, e fala assim, não, eu não tenho tempo. E aí, olha que exemplo, ele é o VP, o cargo mais alto de tecnologia na empresa, reporta direto ao CEO, ele fala assim, mas peraí, se eu arrumei tempo para ir, por que você não consegue? E isso é investimento de tempo, porque coisas que você investia a tua energia, você vai perceber que não necessariamente vai trazer algo de bom, né, para aquela operação, seja ela qual for, seja um varejo, seja uma indústria, e coisas que você não estava nem pensando em fazer e que às vezes é um ganho assim, muito rápido, e você pode fazer no dia seguinte. Às vezes é uma parametrização de um sistema. Eu lembro, nunca esqueço quando eu fui na Pets e a gente tinha separação por coletor. Né? Sim. E tinha que separar muito rápido, porque os pedidos tinham que chegar no mesmo dia na casa do cliente, né? E assinatura, e compra. Às vezes você compra por emergência e tal. Você não pode deixar os bichinhos sem comida. Sim. E eu fui usar o sistema na loja. E eu não conseguia bater a unha no sistema, porque o botãozinho era muito pequeno. Entendeu? Então, até a usabilidade, você só vai entender o que é usabilidade no sistema se você usar. Boa. Né? Então, assim, quem é CX, quem é diretor de produto, cara, não existe, não toma premissa. Tem um livro que é bem legal também, que são os 4 compromissos. Pô, já tem uma biblioteca cara, aqui adoro ler. Episódio, eu sou uma pessoa que gosta de ler. Cláudia, tudo ali. Sua prateleira vai ser renovada aqui, hein, Léo? Muito legal, muito legal. E esse livro é super simples, é um livro assim, pequenininho, os 4 compromissos. Um dos compromissos é você não assumir premissa. Aliás, salvaria metade dos casamentos do mundo, né, minha gente? Boa. Verdade. Certo? Sim. É você não assumir premissa. Então, você perguntar, você fazer questionamento. Não olhar gente, pelo na era seu da IA, ponto de vista, né? Tem que olhar... Exato. Na era da IA só vai sobrar gente curiosa nesse mundo. É esse pessoal que vai saber aumentar seu repertório e saber usar mais. Então, eu acho que esse é um ponto. Gemba, gente. Acabou a era do executivo também no Castelo de Cristal. Tem um caso parecido, que eu estava trabalhando no operador logístico uma vez, desenvolvendo o sistema também coletor também, que é também uma operação super nervosa. E a galera da TI desenvolveu lá um alerta que tinha que aparecer na hora que o cara estava carregando o caminhão ali para apertar, caso fosse tal, aperta nesse botão. E o cara não apertava. E o pessoal lá no laboratório, no ar-condicionado, o cara não enxerga, botei o botão, aí aumentava o botão, diminuía o botão, botava o negócio piscando e não sei o quê, efeito sonoro. E aí, gente, vamos lá, conversa com o cara, vocês já foram lá, entendeu o que tá acontecendo? Fomos lá. Cara, o caminhão daquela tipo, né, que aparecia aquele alerta, abria a traseira do caminhão e era um horário do dia bem que batia o sol. E batia o sol no coletor, não aparecia. Era o contraste era muito fino e por causa do reflexo ali não dava para ver o botão que aparecia. A solução era aumentar o contraste. Olha que louco. Nunca alguém ia pensar nisso. Nunca, se não fosse no Gemba. Essa história parece a história do sorvete de baunilha, já ouviu? Não. Eu sou cheia de causa, gente. Adoro. Essa história do sorvete de baunilha que teve uma montadora dos Estados Unidos que recebeu uma reclamação de um... Eu não vou lembrar o nome do carro, mas de um cliente, de que toda vez que ele ia na sorveteria e ele comprava o sorvete de baunilha, o carro não pegava depois. De baunilha. Qualquer outro sabor o carro pegava. Carro. E aí virou uma chacota.
né? Porque quando Ligou ele na recebeu... montadora? E Sério ele isso? várias vezes mandando e-mail, o problema é o sorvete de baunilha, o problema é o sorvete de baunilha. E aí... Os comerciais agora que ia ser legal, hein? Vamos para os Vamos comerciais. para os comerciais. A gente Com volta já já, você patrocínio. vai saber. Gui, eu tô curioso. Com o patrocínio dele. Patrocínio, que bom patrocina a gente aqui. E aí o CEO da empresa, às vezes o CEO precisa intervir e fala assim, não, toda reclamação do cliente tem que ser ouvida, Tem a que gente ser precisa ouvida, entender. sim. Mais ou menos a história do coletor seu. Foram lá e viram que realmente o sorvete de baunilha o carro não pegava. Só que acontece, o que eles descobriram? O carro tinha um timer lá que ele esquentava muito, ele deixava o carro ligado para pegar o sorvete. Tá. E o sorvete de baunilha derretia mais rápido e demorava mais para sair. Então, o carro esquentava mais por conta disso. Que é o que mais demorava na fila. Que era o que mais demorava na ele fila para lá. pegar, porque o sorvete de baunilha derretia mais rápido, então tinha que ser produzido mais, saía mais, Nossa. ele ficava mais tempo na fila, o carro esquentava, e por isso... Olha que louco. E por isso o carro morria, e aí O cara não tava acharam um defeito Era no o carro. tempo que ele ficava Era um ligado. timer lá que ficava esquentava. ligado, acharam um defeito, fizeram recall e tudo resolvido. Nossa. É o caso do sorvete de baunilha. Quantos sorvetes de baunilha a gente não tem nas nossas Um organizações? monte, Exatamente. né? E só estando no Gemba, né? Eu acredito muito nisso, é olhar para pessoas. Conta um pouquinho, Cláudia, do desafio. Você fez um projeto incrível, né, de transformação digital, né, nesse setor que é super tradicional, né, vamos dizer assim, né? A gente fala, cara, e é um setor que cresceu muito no Brasil também. Sim. Sem digitalização, acho que talvez foi fundamental, né, para permitir o crescimento da empresa. Como é que foi para você liderar e como é que vocês fizeram isso assim, combinando esse olhar para pessoas e ao mesmo tempo olhar de tecnologia? Era só coloca mais tecnologia ou por onde isso começou, né? O que você acredita realmente nesse processo de digitalização lá da Pets, esse processo de transformação digital? Eu acho que não tem fórmula certa, né? A gente errou muito pelo caminho, mas eu acho que primeiro você tem que ter um time bom, melhor que você. Então, Legal. assim, você tem que procurar as pessoas, e você tem que gastar tempo procurando pessoas que são boas, que acreditam, que estão compradas com você, e investir nisso diariamente, porque senão as pessoas também vão se desconectando daquele propósito, e a pessoa tem que enxergar o todo, né? Uma vez eu assisti uma palestra de um cara da Fórmula 1, que ele falou assim, que o cara que varria a pista fala assim, se eu não tirar esse parafuso daqui, vai passar um carro a 300 km por hora e vai lá na curva do Senna e eu vou causar um acidente aqui na corrida. Então, é o que eu falei para vocês. super Você importante, entender o teu enter dentro do todo e você, como líder, fazer com que cada um entenda, o desafio tá. Quanto mais em cima você tá, mais gente você tem. Então, é só com gente boa abaixo de você para você fazer esse desdobramento de um jeito que seja legal. Então, acho que trazer gente boa é super importante. Você fazer que nem Jack por partes, né? Então, assim, não é à toa que, né, o modelo incremental e Sim. aprendizado, tentativa Não e foi erro. uma revolução, foi... Cara, é devagarzinho, errou, vai lá, pivotou, faz de novo, desiste a tempo, erra rápido, corrige rápido. Acho que isso é super importante também. A gente tinha lá na Pets um modelo bem bimodal. Então, a gente tinha uma área que olhava mais para digital, né? E uma área que olhava mais para... Que inclusive é o mesmo modelo que eu estou buscando na Copa também. Tá E uma área que olhava mais para TI mais tradicional e transacional. E muitas vezes é o transacional que te segura. Então, você tem que ter um foco muito rápido nisso, né? Principalmente empresas muito tradicionais que não nasceram digitais e que você precisa rapidamente digitalizar. É o caso que eu estou vivendo hoje. Sim. Então, a gente está num processo de investir em migração para cloud, em arquitetura de integração. A base para você poder crescer no incremental. Não se não tiver a base... de transformação digital comigo, não. Passinho para trás ainda, Boa. porque tem que trabalhar nessa base. Então, acho que essa receitinha de bolo, que não é um bolo simples de ser feito, é importante você ter para você não começar pelo lado errado. Não começa prometendo aplicativo, prometendo grandes aplicações. Às vezes a gente erra um pouco a mão. Minha pergunta foi bem nesse sentido, porque a gente tem alguns cases parecidos. Estamos entrando agora no setor também de combustíveis e, cara, um cenário assim, cara, não vou obviamente falar o nome da empresa aqui, mas assim, a TI ficou 10 anos sem investimento. É isso. E agora, não surgiu IA, bota, cara, esquece. Tá? Não tem como botar, entendeu? IA se você não tem base de dados, se você não tem os alicerces bem feitos. Isso. Então, ali está sendo
implementar os alicerces, a base, né? Eu brinco que dados é a comidinha da IA, né? Não tem como você botar o robô, cara, vai morrer de fome, não vai servir para nada, né? Vai alucinar, enfim, não vai te trazer valor nenhum. Então, a gente está realmente ali colocando a base. Isso acho que é um desafio, né? Como que você... Que é muito fashion, né? Vamos dizer assim, é muito... bacana quando você coloca algo ali no customer face, né? Não, já botei aqui um aplicativo, igual você falou, olha, bacana, é tangível, etc. E o trabalho de alicerce é igual numa obra, né? Você está fazendo a fundação, ninguém vê, né? E às vezes é um trabalho longo, é um trabalho custoso, é um trabalho que exige investimento. Como convencer, como executivo, assim, os outros executivos, porque eu acho que há um desafio de que aquilo é importante e talvez sem aquilo... Com suor e lágrimas. Mas eu acho que você tem que... uma comunicação... Eu falo que é quase uma catequese. Tá. Então, assim, você tem que ter um storytelling mesmo, sabe? Primeiro nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso, os prazos são esses. Passar prazos que sejam factíveis. A gente tem uma tendência a ser extremamente otimista. Sim. Entendeu? E isso acaba com a nossa moral. Eu falo que a gente fica sem crédito, começa a perder o crédito. Acho que ser o mais realista possível. Se eu tiver que dar uma má notícia, eu dou uma má notícia, mas vai ser a notícia. Isso. É a notícia que é. Quer ver um projeto que é um projeto que, cara, é difícil demais? Projeto de engenharia de dados. Sim. Você trabalha 1 ano e meio no projeto, que é exatamente o que você falou, fazendo a fundação e não aparece. E não aparece. Aí, o que eu comecei a fazer? Né? Aí mais com base na experiência mesmo. Começar a fazer pequenos entregáveis, quebrar pequenos entregáveis para gerar um mínimo de valor ali. Um retorno, valor gerado no que negócio. seja uma coisa mais simples e às vezes e você saber identificar essas oportunidades também, acho que talvez seja o caminho para você ganhar uma moralzinha enquanto você vai pedindo mais dinheirinho. Que eu falo que sem milho não tem pipoca, né? Você tem que ter uns dinheirinhos ali para você ir fazendo as coisas, a roda girar. Analogia, né? Cara, você vai me dar um cheque, vai fazer um projeto aqui para performance, beleza, me dá um cheque aqui de 100. Eu vou pegar esse cheque. Não adianta eu querer te pedir um outro cheque, enquanto aquele 100 não fez nada com aquilo. Não gerou 200. Exato. Então, o nosso objetivo, a gente fala isso em todas as reuniões comerciais, fala assim, ó, eu vou pegar o seu cheque de 100, o objetivo nosso aqui é fazer esse 100 virar 200 ou 300, e aí eu vou te devolver esse cheque, tá aqui, ó, devolvi o resultado. Agora pega esses 300 e aí sim eu vou falar de contratar um outro projeto de 150. Ou seja, porque 150 vai para remunerar o acionista e 150, separa para a gente continuar reinvestindo. Se não for esse pensamento, esquece. Né? Hoje em dia a gente já vê, inclusive, muita gente fala assim, a bolha das startups que teve, o mercado de VC foi muito complicado nos últimos anos. Eu acredito que, para mim, eu posso até cravar aqui, cara, é má gestão. É má gestão de tecnologia, porque você pega o cheque de, não é 100, 200, é milhões, e gasta. Queima, gasta, mas assim, não estou dizendo que gasta com churrasco e bebida, não, gasta desenvolvendo tecnologia. Sim. Mas talvez sem esse olhar de quebrar para trazer um retorno rápido, sabe? Quer um retorno muito longo, não, vou investir aqui durante 5 anos, 10 anos. Não, cara, esquece. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia não dá mais. Você tem que quebrar ele e acredito muito nisso, cara. Como é que eu invisto aquele valor que o acionista está colocando para devolver algo rápido e aí sim eu ganhar crédito para continuar fazer minha empresa crescer. Tem um ponto muito importante, cara. Em que momento a gente parou de entender por que a gente faz o que a gente está fazendo? Então, assim, eu sei porque a gente começou a fazer a seleção dos projetos e assim as pessoas têm dificuldade mesmo de entender defender. Porque o retorno que vai trazer, mas não estou falando para fazer cálculos super complexos de payback, não. TIR, VPL, isso, payback, não é isso. Não é nenhuma planilha mega avançada. Não é isso ainda. Por que eu estou pedindo isso? Porque em algum momento foi muito fácil conseguir o dinheiro e não estamos mais nesse momento. Não, esquece. Então, assim, a gente como profissional de tecnologia tem que ter essa intencionalidade. Você está me pedindo isso? Por que você está pedindo? Boa. Como é que isso se conecta com o todo? Eu acho que isso ajuda a gente a fazer essa seleção daquilo que entrega valor mais rápido. Boa. O famoso comece pelo porquê. Exato. Né? A gente tem que começar... Tem mais um livro aí que é bom também. Boa, esse é maravilhoso. Esse foi eu que dei a dica, hein? A Cláudia Delmoni. Já tem mais um aí. Vamos lá.
Falar de futuro, cara, o tempo tá voando Tá. aqui, né? A gente já tá indo para as fases finais, mas falar um pouco de futuro, né? A gente falou um pouco do histórico, do passado, né? Fomos ali no técnico. Muito bacana, acho que quero muito ler o playbook ali que Bom, você vai ser um passou prazer. dos 100 dias e deixar a dica aqui. O que você enxerga como futuro, como executiva de tecnologia, se você puder dar uma dica para os profissionais de tecnologia? Porque a gente falou um pouquinho, a gente tateou esse assunto, mas Sim. não cravamos, né? Assim, cara, IA tá vindo aí, vai substituir, não vai substituir o profissional. Ontem, né, a gente falou ali da live. Que dica hoje você daria para profissionais de tecnologia, seja para o seu filho de 13 anos aí que talvez pensa ou não? Brincadeira à parte, mas para quem está estudando já, está numa faculdade, quer entrar, quer realmente crescer nesse mercado. Eu acho que tecnologia sempre foi negócio. E sempre será, e será cada vez mais. Eu falo que tecnologia é feita, e são negócios e pessoas. Boa. A tecnologia é feita com pessoas, de pessoas, para pessoas. Por que estamos falando de tecnologia? A tecnologia é só o meio. Isso. Então, é desenvolver, lógico, a parte técnica, sim. Eu acho que a gente não pode se desconectar da parte técnica. Então, quando começou... É interessante que quando saiu o ChatGPT, alguém me mandou o link do ChatGPT e eu olhei para aquilo lá e falei assim, é um Akinator. Lembra do Akinator? Lembro, porra, Gente, olha brincava que direto vergonha, com aquilo. que Brincava coisa- direto com coisa aquilo. horrorosa. Questions, né? Que era uma IA, né? Mas- É um tipo de árvore de IAzinha decisão. bonitinha, né? Mas para quem é novinho, olha lá no Google e ainda tem, tá? O Akinator. Tem na ele- Alexa, Alexa. acredita? Tem Minha na filha brinca Alexa? na Alexa de Akinator, é Então, muito legal. Mas é muito mais que isso. Né? E aí eu saí estudando feito uma louca, porque eu acho que é uma questão de você manter a tua empregabilidade também. Então, ficar atento em tudo que está acontecendo. Acabou aquela era do profissional extremamente especialista, mais e mais a gente vai ter que ter repertório para você Sabe ter... o curso que um tema que eu tô estudando, tô a fim de entrar no curso? Neurociência. Exato, para você Tem ter nada repertório, a ver com você vai ter tem tudo a ver com tecnologia. Exato, você vai ter que ser generalista e soft skills. Né? Então, é outra disciplina que eu dou a aula de soft skills e a aula de tecnologia transformadora de negócio. Porque, no final das contas, se você estuda, se é lifelong learning, o futuro é só uma variável que você vai ter que lidar. Boa. Então, Legal. seja de negócio. Gostei da dica. Olha, eu não esperava essa resposta, sério. Porque normalmente você pensa, né? Alguém que fez aquela tecnologia, estuda daí. Não, estude negócios. A gente tem que entender o objetivo final e não a ferramenta. Porque a ferramenta, ela tá tudo mudando, né? Todo dia sai uma ferramenta Você nova. usa alguma coisa que você aprendeu na faculdade? Fala pra mim. O conhecimento, para mim, é raciocínio lógico. Isso, pensamento raciocínio lógico, aprendi muito a algoritmos, uma das disciplinas que eu mais gostei, mas assim, cara, como que você estrutura a sua lógica de pensamento estruturado? Inclusive, isso as escolas estão trazendo, a escola boa está trazendo cada vez mais Turing. cedo. Sabe o nome da matéria dela? Chama Turing. Que legal. Primeira vez eu tenho aula de Turing. Aí eu, oi? Eu não sei o que é aula de Turing. Turing vem de Alan Turing, Alan né? Turing. Exato. Pai da computação, dizem que é um dos lógico. E a aula... lógica. Lógico. Lógica. Aí deram o nome da disciplina em homenagem a Alan Turing. O nome da matéria é Turing. Eu peguei o livro dela. Muito legal. Muito legal mesmo. Tipo assim. Então eles estão trazendo cada vez mais fácil. Isso é ótimo. ótimo. Quinta série. Porque daí você tem o pensamento acho que desde sistêmico. a quarta ela já tinha. Então, assim, é bem bacana. Isso eu acho que sim, uso tudo. Agora, o resto é ferramenta, né? Que é muito rapidamente as ferramentas vão mudando. E gosto muito da sua visão. Olha mercado. Léo, perguntas finais? Uma última comentários pergunta. finais? Eu queria saber que se olhando para trás hoje, toda essa carreira que você construiu, olhando para a Cláudia lá, que sonhava em fazer jornalismo, se puder voltar no tempo, que recado você daria para ela? Acho que não desistir dos sonhos mesmo. Em algum momento você vai dar um jeito de viabilizar. Eu costumo contar uma história. Quando eu era pequena, eu cheguei em casa chorando porque eu tinha ido mal numa prova de matemática. Eu tinha uma professora meio diferente e eu não conseguia aprender. E aí fui mal na prova. Eu sempre fui muito nerdzinha, tal, de me cobrar e tal. Eu gosto de estudar. E meu pai olhou para mim e falou: você é boa em alguma coisa? E aí eu falei: acho que eu sou boa em português, em falar, em escrever e tal. Ele falou: então é isso que você vai usar daqui até o final da sua vida. Você vai estudar matemática para você cumprir o que tem que ser cumprido, mas é essa potencialidade que você vai usar daqui para frente.
É isso. Foca nas suas Foca, virtudes. foca né? nas suas virtudes, né? País de Boa. primeiro mundo não deixa a criança de recuperação no que ela fica ruim. Exato. Pelo contrário, a criança investe tempo naquilo que ela é boa. Cara, eu sempre E acreditei aí vira um nisso. potencial. Eu falo isso nas minhas palestras também. Tipo assim, a gente quer tornar todo mundo medíocre no sentido de médio. É verdade. Isso. Porque se você vai tirar 10 em matemática, 10 em química, 10 em física, tirei 6 em história, você vai estudar mais o quê? Hoje é Vai acabar. história. História. Pra ficar de recuperação. É. Não, mano, vai estudar aquilo que você é bom pra você Isso é ficar bom. melhor ainda. Pra você ser um Você profissional vê, meu pai, não excelente. tinha, meu pai E aí o tinha que acontece? zero Você estudo. para de investir aquilo e gasta mais tempo naquilo que você é ruim. Que no futuro. Aí no você- final fica todo mundo médio. E meu pai tinha zero estudo. Então, assim, eu acho que é você saber fazer a leitura dos pontos, né, ao longo da tua vida, Não, daquilo genial, que seu é pai, a dica que daquilo deu. que é virada de chave e não desistir do seu sonho, né? No final das contas, eu sou estudante de Eu acho jornalismo que hoje. essa dica Bacana. é o que fez você ter sucesso na acho que carreira sim, e acho que ser a sim. profissional aí de sucesso que você é. Legal, Acho que é parabéns. isso. E é aprendizado eterno. Estamos Boa. na jornada ainda. Legal. Cláudia, obrigado. Obrigada a você. Obrigado. As meninas ou meninos que quiserem encontrar seu livro, onde que encontra? Ou só podia ser mulher? Só podia ser mulher na editora Brasport, tem. Boa. Depois a gente deixa o link aqui no final. Fechou. E tem na Amazon também. No Amazon. Amazon. Legal. Obrigado, viu? Obrigado Obrigada a pelo vocês. tempo, por Obrigada compartilhar pelo convite. um pouco da sua história aqui. Uma aula, hein, Léo, de Bacana. carreira, trajetória, tecnologia, IA, né? Vamos voltar aqui pra gente falar depois que a gente Vamos. aprender aí quando nossos filhos já tiver com 18 anos. É isso aí, vamos ver. A gente volta aqui e fala, e aí, fizemos certo alguma coisa Talvez ou não, a né? gente já tenha emburrecido. E você, que ficou aqui até o final, já tá usando IA? Não tá? Tem um dilema também? Manda sua pergunta aqui, manda as dúvidas, a gente faz chegar na Cláudia aqui. Curta esse vídeo, compartilhe, porque o objetivo aqui, pessoal, é a gente fazer esse conhecimento chegar em mais pessoas. Tem alguém que está querendo entrar na carreira de tecnologia? Manda esse link para ela e faça realmente esse episódio viralizar e chegar em mais e mais pessoas, que esse é o nosso objetivo aqui, é levar conteúdo para o mundo. Beleza? Esse foi mais um PQP, Performa que Pode. Porque você pode performar. Valeu!